Nós oramos, pedindo ao Senhor que, na tua infinita misericórdia, lembre-se de nós aqui deste lugar, Senhor, porque nós estamos congregados hoje em teu nome, e é para a glória deste nome. Estamos aqui por causa do compromisso que nós temos com o Senhor, com a tua palavra, com a tua igreja, compromisso que nós temos uns com os outros de te ouvir, de te obedecer, porque nós precisamos desta palavra para nos governar, nos conduzir. Nós precisamos desta palavra para vivermos, porque essa palavra é a vida da nossa vida. Nós queremos a tua palavra, Senhor. O que nós anelamos nesta hora é um céu aberto sobre as nossas vidas. Então te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus, fale a nós, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Êxodo capítulo 6, vamos continuar estudando sobre a atmosfera espiritual dos últimos dias. Esta é a terceira palavra sobre este assunto. Então vamos ler aqui no capítulo 6 do livro de Êxodo, versículos 29 e 30, e depois, na sequência ainda desses textos, leremos o capítulo 7, versículos 1 e 2, e seguindo a leitura no capítulo 7, iremos ler do versículo 9 até o versículo 13. Então vamos primeiro, capítulo 6, versículos 29 e 30. Então falou o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. E Moisés respondeu: o Senhor, eis que não falo bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Agora capítulo 7, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vê, eu te constituí como Deus para Faraó, e teu irmão será teu profeta. Tu falarás todas as coisas que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe partirem de sua terra os filhos de Israel. Na sequência, vamos seguir no capítulo 7, versículo 8 a seguir. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: se Faraó vos responder dizendo: mostrai milagres, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, para que se transforme em serpente. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o Senhor ordenara, e lançou Arão sua vara diante de Faraó e de seus servos, e ela se transformou em serpente. Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os magos do Egito, e fizeram o mesmo com seus encantamentos. Pois lançou cada um deles sua vara, as quais se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles, e o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor dissera. Graças ao Senhor. Vamos, com a ajuda do Senhor mais uma vez, tentar ver essas três porções da palavra de Deus e extrair as lições, as aplicações, as exortações necessárias para a nossa vida espiritual. Nos primeiros textos aqui, no capítulo 6 de Êxodo, os versículos 29 e 30, onde está assim: falou o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Aí Moisés
respondeu ao Senhor. E Moisés disse que ele não falava bem. Aqui está na versão Reina Valera, mas se você olhar aqui na atualizada, as outras versões, geralmente todos vão seguir a mesma linha. No texto hebraico, é usada uma palavra muito interessante aqui, e ela é reveladora, porque dá a entender que Moisés, ele tinha a língua presa, porque a palavra lá é justamente essa, é alguém que tem um prepúcio preso. Sem entrar no mérito disso, porque eu creio que nós não podemos nos perder nesses pequenos detalhes, se Moisés tinha ou não tinha uma dificuldade de falar. Possivelmente, o que indica o texto hebraico é que ele tinha sim. Tem uma versão que ele diz assim, que ele era circunciso no falar, isto é, a sua língua era presa. Eu não quero entrar dentro disso, como acabei de lhes falar, porque, irmãos, não vejo isso ponto necessário. O que nós vemos, e eu creio que isso é essencial, é que Deus busca encontrar homens, não pelas suas habilidades, mas homens que se tornem um vaso em suas mãos. Como assim? Irmãos, irmãs, talvez muitos de nós conseguimos enxergar nossas deficiências. Aqui, pelo que tudo indica, Moisés viu nele uma deficiência. Moisés se sentiu incapaz. Se você toma a vida de Moisés, eu creio que todos nós aqui conhecemos um pouco sobre a vida deste homem de Deus. Se você estuda a história de Moisés de trás para frente, você vai concordar que Moisés foi um dos homens mais proeminentes nas mãos de Deus. Poucos homens receberam o tamanho do encargo que Moisés recebeu. No Antigo Testamento, talvez tenha sido ele, aquele que de maneira mais proeminente recebeu tal encargo e pôde exercer com tamanha fidelidade, mesmo que você leia lá em Números 20, onde ele não agiu em conformidade com a perfeita vontade de Deus, ele deixou de glorificar Deus diante de Israel, e ele não entrou na terra. Eu acredito, irmãos, esta é uma opinião pessoal, eu acredito que no episódio de Números 20, Deus quisera falar mais conosco do que com Moisés. Talvez Deus estivesse muito mais interessado em nós do que em Moisés. Porque aquele homem, o que ele alcançou, o que ele viveu, o que ele ganhou de Deus e em Deus, naqueles 40 anos de peregrinação, incluindo todo o momento, desde o momento que ele experimentou aquela visão da sarça, nós não podemos questionar aqui a aprovação ou se ele foi reprovado diante de Deus. Moisés foi um homem aprovado diante de Deus. Agora, se você olha a história de trás para frente, você fica se perguntando, como assim? Como é possível Moisés dizer que ele não falava bem, que ele tinha a língua presa? O que realmente ele quer dizer com isto? Será que, por outro lado, a expressão circunciso no falar não estava representando uma condição espiritual de indignidade por tudo que ele viveu no Egito? Porque você sabe muito bem que ao final dos seus 40 anos no Egito, ele matou um homem, ele viveu fugitivo na terra de Midian, ele tinha uma das profissões mais abomináveis diante dos egípcios, que era ser pastor de ovelhas. Será que é isso? Mais uma vez, eu insisto, não vou entrar no mérito. O que eu quero lhes mostrar, irmãos, é um princípio que fala alto ao meu coração. Deus procura em nós um coração rendido e não capacidade. Porque muitas pessoas podem achar que Deus só usa pessoas capazes. Deus busca homens capazes. Deus não busca homens capazes. Deus busca homens
que Deus cresce na vida deles. Deus usa homens que Deus quebra a cerviz deles. Deus busca homens que são capazes de serem vencidos por Deus. Deus busca homens, se são cheios, Deus os esvazia da sua própria habilidade, da sua própria capacidade, para que eles possam viver uma vida na dependência do Espírito de Deus. Esse é o segredo. O nosso chamamento, irmãos, é mais a obscuridade do que a popularidade. Eu creio que este entendimento vai nos guardar de muitas coisas. Muitas coisas. Vai nos desviar da queda e do fracasso. Porque muitas pessoas podem sentir alguma ambição natural, carnal, no ofício do serviço ao Senhor. Seja ele de ministrar palavras, seja em que área for, seja em que esfera for. Paulo diz assim: parece que nós, os apóstolos, Deus colocou em último lugar, porque eram os primeiros a serem perseguidos. Em um determinado momento ele diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Então temos que ter consciência do encargo, mas temos que também entender que os homens que Deus usa não são homens altamente capazes, são homens que Deus capacita, são homens que Deus ganha, são homens que Deus quebranta, são homens vencidos por Deus. Não são aqueles que vencem na vida, são aqueles que são vencidos por Deus. Se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, permita que Deus prevaleça sobre você. Este é um ponto que eu acredito que temos que atentar. Eu não sei falar bem, é justamente isso. Alguém que é incircunciso no falar, alguém que tem o prepúcio, a língua presa. Mas avancemos. Agora, deixe-me mostrar um ponto para vocês, que eu acredito que é de extrema importância. Na sequência aqui, do capítulo 7 de Êxodo, está assim: e o Senhor disse a Moisés: vê, eu te constituí como Deus para Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Muito cuidado com este texto, porque Deus está dizendo aqui que Moisés será como Deus para Faraó. Muito cuidado aqui, irmãos. Deixe-me dizer, Faraó era a pessoa de maior projeção em todo o Egito. Deixe-me sintetizar isto. Faraó não conhecia alguém que estivesse acima dele. Para Faraó, ele era o limite da grandeza, da megalomania. Faraó não conhecia um outro Deus acima dele. Quero que você entenda. Para Faraó, não havia um Deus acima dele. Ele era venerado e adorado como Deus. O nome Faraó significa casa grande, casa exaltada. Faraó era o exemplo de majestade, de grandeza, de sublimidade. Ele se sentia maior do que qualquer outro ser, maior do que qualquer outra pessoa. Não havia ninguém na terra que fosse comparada a Faraó. Como foi possível Moisés e Arão chegar até Faraó? Humanamente falando, se você estudar a história, isso seria impossível, por meio da concepção natural, porque ninguém ia até Faraó, ninguém chegava até ele, a não ser as pessoas prediletas. Faraó era rei, ele era juiz, ele governava a religião. Faraó era o homem que se sentia com tal poder, a ponto dele achar que ele governava os céus e a terra. Por isso que nós vamos entrar nas pragas, e você vai ver por que Deus usa aquelas pragas.
Por que que Deus julga o Egito diante de Faraó? Por que que ele endurece o coração de Faraó? Tudo isso é uma didática de Deus. E todas essas verdades compreendem aquilo que Deus está nos falando agora. Porque Faraó representa, espiritualmente falando, uma potestade espiritual, um dominador deste mundo tenebroso. É isso que Faraó representa, o poder satânico que domina este mundo. Este mundo é dominado por um poder satânico, que é prefigurado aqui pela pessoa de Faraó. Este poder satânico, em todos os sentidos, é uma afronta ao caráter santo de Deus. O cristão precisa ter consciência disso. O que realmente é a vida cristã. Nós não podemos, meus irmãos, viver a vida cristã sem entender o que é esta vida. Vir nas reuniões da igreja, ler a Bíblia, orar, porque nós podemos aprender a fazer tudo isso e não ter experiência do novo nascimento. Uma pessoa é capaz de ir nas reuniões, é capaz de ler a Bíblia, é capaz de orar, é capaz de adorar, é capaz de fazer tudo isto e não nascer de novo, porque isso se aprende. E a quantidade de cristãos hoje, que são meramente nominais, é muito grande. Pessoas que não conhecem a sua fé, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus. Uma irmã me dizia hoje, de uma pessoa que ela conheceu num curso que ela está fazendo, e ela descobriu que essa pessoa é cristã. Conversando sobre a Bíblia, descobriu que a irmã não sabe nem onde está escrita a palavra Bíblia, na sua Bíblia. Aí ela foi conversando, foram conversando, e a irmã foi abrindo o coração, falando dos seus objetivos, falando dos seus alvos, falando do que ela fazia. Aí ela disse: eu estou ocupando o meu tempo, preciso ocupar meu tempo, então eu estou fazendo esse curso aqui nesse horário, e nos outros dias eu estou fazendo dança do ventre. A irmã perguntou: por que você faz dança do ventre? Ah, não sei, acho tão bonito. Quer dizer, faz uma coisa sensual, para quê, para quem, por quê, não sabe. Sabe o que é isso, irmãos? Coração aonde o Espírito Santo não fala, é igual o coração de Faraó. É um coração que rejeita, fica buscando coisas vazias. Eu estou usando esse exemplo fútil aqui, para mostrar o que tem se tornado a fé de muitos: futilidade. Futilidade. Enquanto eu falava isso, eu fiquei pensando, o que eu poderia usar para ilustrar a futilidade da fé de muitos. E é justamente isso, irmãos. Nós temos perdido muito por não atentarmos à voz do Senhor, que nos ensina a sua palavra, que abre os seus céus. Deus não abre só os seus céus, Ele abre a sua palavra. Ele permite que essa palavra emane do seu trono para nós, ensinando os textos. Quantos não têm crescido? Deus vem falando, as pessoas não querem as coisas desse mundo. Irmãos, nós temos que dizer aquilo que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que estar preparados para responder a todos e em todas as circunstâncias quando alguém indagar sobre a nossa fé. Veja, permita-me adicionar um texto fora do que nós lemos para a exposição de hoje. Veja o versículo 4. Diz assim: Faraó, aqui do capítulo 7, Faraó não vos ouvirá, mas eu porei minha mão sobre o Egito. Agora olha o que ele diz: tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Irmãos, por favor, permita-me adicionar esse texto na mensagem de hoje. 3 coisas sobre aqueles cativos do Egito. Eles eram para Deus, em primeiro lugar, um exército. Mas eles se viam como exército? Não. Eles se viam como escravos. Mas para Deus, quem eram os filhos de Israel? Em primeiro lugar,
eles eram o exército do Senhor. Nós também, irmãos, somos o exército do Senhor. Você precisa ver as armas que você tem. Você não tem que se declinar, não tem que se curvar, porque Satanás, na figura deste faraó, tem o poder que tem e faz o que faz. Realmente, reconhecemos, Satanás é uma potestade, é um poder de trevas. Ele tem o poder de matar, de roubar e de destruir, mas entenda, ele não é livre. Nosso Deus é livre, o nosso general é livre. Satanás não é soberano, nosso general é soberano. Então veja, Deus olha para nós como um exército. Da mesma forma como ele olhou para Israel, aquele povo que estava ali escravizado, para Deus era um exército forte. Estude a história deste povo e você vai ver isto. As batalhas que eles guerrearam. Em determinado momento, irmãos, quando eles estavam aproximando de Jericó, as grandes nações tremiam e temiam aquele povo que vinha marchando pelo deserto. Era uma coisa muito curiosa. Se alguém olhasse de cima, ficaria estarrecido, porque era um povo que tinha uma marcha. Lembre-se, olha o texto, Números capítulo 10. Lembre-se disso, Números capítulo 10. Neste capítulo, Deus introduz duas trombetas. E por que Deus introduz estas trombetas? E se você segue a leitura, você vai ver. Essa leitura diz o seguinte: que Deus ordenou a marcha do seu povo. A nação de Israel, eles caminharam de Ramsés, que estava no Egito, até o Sinai. Foram 3 meses. Nesses 3 meses, eles andaram por 12 estações, eles pararam em cada uma delas, são 42. Quando eles chegaram no Sinai, Deus deu uma grande experiência para Moisés. Moisés subiu 11 vezes no Sinai, cada subida tem um assunto. Mas o cerne dessas subidas são os oráculos de Deus, sua revelação através da sua palavra. E agora, ao final, Deus estabelece a ordem da marcha. Agora aquele povo tinha que marchar, não andar. Isso está em Números capítulo 10. Por favor, abram comigo aqui. Então, vamos observar, versículo 1 e 2, e o Senhor falou a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, as quais servirão para convocares a congregação, e para fazeres com que se ponham em marcha, pelas estações, pelos arraiais, está vendo? Aí o versículo 12, deste capítulo 10 de Números: e os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de marchar. Por quê? Porque para Deus, Israel não era um povo, não era uma multidão. Para Deus, em primeiro lugar, o seu povo é um exército. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em uma grande batalha espiritual. Quem aqui neste lugar, quem aqui está ouvindo esta palavra, que não tem enfrentado duras batalhas? Batalhas por dentro, batalhas por fora, batalhas por cima, batalha em todos os lados. Quem aqui não tem enfrentado dardos inflamados? Quem aqui não tem suportado firmemente ataques do inimigo? Quem aqui muitas vezes não sentiu seus joelhos como que cambaleantes? Quem aqui muitas vezes não sentiu como que naufragando na fé, com tantos ataques, com tantas angústias, com tantas frustrações, com tantas decepções, com tantas dores, desânimo? Quantos de nós aqui? Essas são as batalhas. E no meu caso, no teu caso, elas são mais agudas, porque o inimigo não guerreia
conosco, como se estivesse nos dando uma promissória daquilo que nós plantamos. Ele batalha porque ele tem como objetivo destruir principalmente a nossa fé e nos tirar da presença de Deus. Satanás não batalha contra nós por nada. Ele sabe que no nosso caso existe algo muito maior do que às vezes nós conseguimos imaginar. A nossa fé, a grandeza da nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa eternidade, a nossa batalha, por causa da nossa alma, por causa da nossa vida, por causa de tudo que vivemos, não é simplesmente para termos dias melhores. Nós não lutamos essa guerra para termos dias melhores, nós lutamos essa guerra por causa da nossa eternidade com Deus. Nossa batalha, nossas guerras, elas têm efeitos eternos, não são simplesmente batalhas momentâneas, porque você vai sair dessa batalha e vai entrar em outra batalha, você vai sair dessa guerra e vai entrar em outra guerra. Então não permita que a sua consciência perca este foco. Nós estamos numa grande batalha, e toda a nossa luta tem a ver com a vida de Cristo em nós, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa eternidade. Satanás deseja nos devorar, nos desgastar, então não perca isso de vista, tenha mais sensibilidade, peça ao Espírito Santo para ajudar você no discernimento espiritual, porque aí sim você vai ter uma visão mais ampla, mais penetrante, mais aguda de todas as situações, e você vai poder viver maiores vitórias. O problema é que você vive numa esfera emocional, numa esfera natural. Por detrás dele existe uma esfera mais aguda, mais profunda, uma esfera espiritual, e é aqui que você tem que batalhar, e muitos cristãos estão perdendo isso de vista. Em primeiro lugar, irmãos, exército do Senhor. Aqueles textos de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos nos revestir das armas espirituais. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta em primeiro grau, em primeiro lugar, não é contra a nossa carnalidade. Nossa luta em primeiro lugar é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores, é contra hostes espirituais da maldade, que tentam usar pessoas, usar nossa carne. Então nós temos que guerrear de maneira correta. Muitas vezes estamos guerreando contra nós, e não contra os espíritos que estão contra nós. Ficamos lutando, nos golpeando, sem entendermos a verdadeira causa dos fatos que nos afligem, que nos angustiam, que nos deprimem. É isso que o Espírito Santo quer nos mostrar, irmãos. Estamos numa batalha por causa da glória de Deus, por causa da obra de Deus, por causa da vontade de Deus. Nossas lutas são maiores do que as lutas deste mundo. Nós não podemos perder isso de vista. Somos o exército do Senhor. Aquele povo estava lá no Egito. Agora veja esse povo aqui, irmãos. Eles estavam lá todos desorganizados, escravizados, sem liberdade, viviam das migalhas, viviam debaixo de opressões. Mas aquele povo, esmagado pelas opressões, aquele povo que vivia ali construindo os palácios de Faraó, aquele povo que estava ali enriquecendo mais Faraó, era o exército do Senhor. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Então veja, em primeiro lugar, olha o que Deus diz: meu exército. Se você ler do capítulo 3 de Êxodo até o capítulo 12, Deus chama o seu povo de meu exército 5 vezes. 5 vezes. E nós somos o exército do Senhor. Nós somos o exército do Senhor. Assim como Paulo escreve aos Efésios. Em primeiro lugar, lá no capítulo 1, ele vai nos mostrar
no propósito eterno de Deus. Ele vai mostrar a nossa vida no propósito eterno de Deus. Versículo 4, diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então nós somos estes escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. No capítulo 2, ele vai dizer que nós somos um santuário para a morada de Deus no Espírito. No capítulo 3, o versículo 4, ele vai dizer que nós somos o mistério de Cristo. Não é glorioso isso, irmãos? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esta gloriosa, podemos chamar aqui esses 3 primeiros capítulos, a exposição doutrinária da Epístola aos Efésios. Agora vamos ver a exposição prática. Capítulo 4, versículo 24 de Efésios, diz que nós somos um novo homem. O novo homem. Isso corrobora com Colossenses 3,10, diz que nós somos um novo homem da nova criação, criados em Cristo. No capítulo 5, Paulo vai dizer que nós somos a noiva de Cristo. E no capítulo 6, nós somos o soldado de Cristo. O grande soldado espiritual que está nesses versículos que eu acabei de citar. Versículos 10 a 18 de Efésios capítulo 6. Aqui você vai encontrar todas essas definições do que somos. Você não é um qualquer. Você não é uma mulher qualquer. Você faz parte desse grande exército espiritual. Você faz parte daqueles que o Espírito Santo está preparando para reinar com Cristo eternamente. A nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos aqui. Ore ao Senhor para que Ele arranque as suas raízes dessa terra. Lute as guerras do Senhor, lute as causas do Senhor. Não fique preso a quinquilharias de coisas que só te prendem. Veja aqui esse capítulo 10 de Números. Então você vai ver a partir do versículo 12. O versículo 13 diz assim: assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor. Eles estavam sobre a ordem do Senhor. Que ordem é esta? O que significa isto? Ele é o general. Nosso general é Jeová. Nosso general é este grande eu sou. Acima dele não há ninguém. Faraó não sabia disso. Faraó achava que ele era o ápice, ele era o cúmulo de tudo. Acima de Faraó não havia ninguém. Ele se sentia o Deus maior. Agora aparece 2 homens ali. Podemos chamar de 2 Zé Ninguém. Aparece ali, adentra as comportas daquele palácio. Pelo poder de Deus, aquelas portas se abriram. Eles chegavam diante de Faraó e dizia assim: toda mão de obra escrava que está no Egito é o povo de Deus, deixa eles ir. Como é que você fala isso, irmãos? As palavras de Moisés e Arão não tinham o menor sentido para Faraó. Agora, sabe o que me chama a atenção? Quantas vezes que eles fizeram isso? Agora Moisés se sente tão pequeno diante de Faraó. Ele diz assim para Deus: eu não tenho como chegar diante de Faraó, eu tenho dificuldade no falar. Aí Deus diz: tu vais ser a minha expressão diante dele. Tu vais falar e Arão vai comunicar. O que eu te falar, Arão vai dizer a Faraó. Porque Deus trabalha em pluralidade. Nós, irmãos, servimos a Deus dependendo de outros irmãos. Nunca queira ser o único. Deus vai te usar, mas Ele vai colocar outras pessoas do seu lado também. Não pense que você tem tudo, porque esse é o princípio de Deus. Faraó pensava que era tudo, Moisés pensava que era nada. Você vê? Faraó achava que ele era o cúmulo de tudo, Moisés se sentiu o homem mais incapaz. De que lado Deus está? Irmãos, veja isto. Olhando para este mundo, olhando para as potestades deste mundo, quem somos nós, irmãos? Quando a gente sair àquela porta, neste mundo tão perigoso, neste mundo que já está debaixo do juízo de Deus, só falta a hora de Deus decretar o momento das sentenças começarem cada um a se cumprir. Como é que é possível, irmãos, a gente pregar o que nós estamos pregando? Como é possível essa palavra? É possível sim, porque o nosso coração não é o coração de Faraó. Nosso coração já foi ganho, já foi quebrantado, já foi vencido por este grande eu sou.
Nós cremos nesta palavra, ela é viva e é eficaz. Esse Deus virá para julgar essa terra. Então, meus irmãos, um detalhe que eu preciso lhes mostrar. Então eles saíram, ignorando aqui vários textos propositadamente e avançando. Eles saíram, aquele exército, agora não é mais uma nação cativa, não é um povo desordenado, agora é um povo que caminha em marcha, caminha em ordem. Deus estabeleceu todas as ordens aqui. A primeira ordem da marcha começa aqui com a nação, com a tribo de Judá, e assim sucessivamente. Essas tribos saíram em ordem, cada uma a seu tempo, cada uma caminhando segundo a palavra, o mandado do Senhor, e assim eles saíram. E graças a Deus. Mas tem um ponto que eu quero lhes mostrar. No capítulo 10 ainda de Números, o versículo 33 está assim: assim partiram do monte do Senhor, é o Sinai, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia diante deles. Então durante aqueles 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses, começando ali, desde o capítulo 19 do livro de Êxodo, então de Êxodo até aqui, o capítulo 10, então guarde isso, Êxodo capítulo 19, até Números capítulo 10, compreende todos aqueles 3 anos que eles ficaram no Sinai. Então Deus já havia ordenado que a arca, que o tabernáculo, com todas as suas peças, utensílios, fossem construídos. Então observe, irmãos, tudo construído. E você vai ver que Judá, Issacar e Zebulon, eles formam a primeira ordem da marcha. Aí os filhos de Gerson e Merari, aqui no versículo 17, eles desarmaram o tabernáculo e eles levavam o tabernáculo. Aí depois, no versículo 18, aí vem o segundo grupo, que começa com Rúben, cabeçada por Rúben. Aí você vai ver o versículo 21, partiu os coatitas levando o santuário. Então todas as partes do tabernáculo, a arca, tudo era levado em ordem. Agora o que é curioso, irmãos, que eu quero lhes mostrar, a arca ia à frente, e isto é muito importante. Por favor, olha o versículo 33, diz assim: e a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Está vendo essa frase aqui, ia adiante? No hebraico, irmãos, quando esta frase foi traduzida, os tradutores não encontraram algo que pudesse descrever o que estava no texto original, porque no texto original está assim: e a face do Senhor ia voltado para eles, porque a palavra aqui é Peniel, face de Deus. Essa frase, ia adiante, não existe no texto hebraico original. A palavra aqui no original é Peniel. E o que é Peniel? Face de Deus. Quando Israel caminhava, irmãos, a arca ia na frente, era como se a face de Deus estivesse voltada para o seu povo. Então eles partiam, e a nuvem do Senhor ia sobre eles, porque era um calor de mais de 50 graus Celsius. Aí o versículo 35, quando a arca se punha em movimento, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam de tua presença os que te aborrecem. E quando ela se detinha, dizia: volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Lindo isso, né, irmãos? Era assim que agora eles caminhavam, era debaixo dessas 2 palavras. Quando você vai estudando as jornadas, você vai ver, quando chegaram lá em Jericó, meus irmãos, as nações já tinham testemunho de que um povo vinha sobre o deserto. Não havia nenhum dos inimigos que eles não derrotassem. Eles só foram derrotados quando eles fracassaram na vida espiritual. Mas à medida que eles estavam olhando para essa face, à medida que eles caminhavam diante desta face, nenhum dos inimigos
podia vencê-los. Irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós, que venhamos cultivar a face do Senhor pelos olhos da nossa fé, porque esta é a palavra que nos mostra que assim todos os nossos inimigos serão derrotados. Voltemos aqui para o capítulo 7 de Êxodo. Esta outra frase, meu povo, no versículo 4: tirarei meu exército, meu povo. Outra frase muito importante. Se você fizer a mesma leitura do capítulo 3 ao capítulo 12 do livro de Êxodo, desde o chamamento de Moisés até a saída do Egito, você vai ver que 19 vezes, Deus vai se referir a Israel como meu povo. Meu povo. O que quer dizer isto? Meu povo. Identidade, filiação. Essa não é uma frase comum, irmãos. Não é uma frase qualquer. Aquele povo que parecia que não tinha Deus, porque estavam escravizados, abandonados no Egito, Deus diz: é o meu povo. É o meu povo. Aquele não era um povo qualquer. Aquele povo não tinha Faraó como seu Deus, eles tinham um Deus. Embora estivessem por mais de 400 anos ali na terra de Gozém, no Egito, Deus não deixou de ser o povo, de ser o Deus deste povo. Deus não deixou de ter aquele como seu povo. Isso é muito especial. Se você olha para o Novo Testamento, a mesma coisa acontece conosco. Deus se refere a nós como meu povo. Só que as promessas, elas nos levam a uma realidade muito maior do que aquela que Israel viveu no Egito e até mesmo na peregrinação pelo deserto. Deixe-me colocar 2 textos para vocês. O primeiro, 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 16. Está assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, por favor, preste atenção. O que significa essa frase, meu povo? Este texto vai nos responder. Significa ser o santuário da morada de Deus. O que significa meu povo? Ser o santuário da morada de Deus. O que quer dizer meu povo? Significa que em nós, diz assim, habitarei e andarei entre eles. Meu povo significa que Deus anda e habita entre nós. Não é uma frase qualquer, não é uma coisa simples. Não podemos ver isto com tamanha realidade e grandeza como está nesse texto. Mas, irmãos, lembre-se, no capítulo 25 do livro de Êxodo, o que foi que Deus fez? Ele chamou Moisés. Moisés sobe no Sinai, lá no Monte Sinai, e Deus revela para ele que ele anelava ter um tabernáculo, uma casa. E você lembra que Deus, ele começa a dar visão da casa do interior para o exterior. Começa da arca até o átrio. Aquele era o lugar da habitação de Deus na terra.
era o tabernáculo. O tabernáculo tem a ver com o testemunho da glória e da presença de Deus na terra. Porque quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, sabe o que Deus buscava, irmãos? Que houvesse um lugar onde os céus e a terra pudessem viver em harmonia. Aquilo que Deus fazia com Adão na virada do dia, aquela comunhão, era o que Deus anelava. Ter o homem para a sua expressão e ter o homem para a sua comunhão. Mas aquele homem fracassou. Então você começa ali, desde a queda, desde Gênesis 3. Aí você chega em Êxodo capítulo 3. Desde Gênesis 3 até Êxodo capítulo 3. Por mais que você tivesse homens como Enoque, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, não houve nada tão profundo como houve com Deus e Moisés. Deus chama Moisés. Deus se revela para Moisés de uma maneira estupenda. Ele revela a sua glória. Aquela intimidade de Deus e Moisés foi uma intimidade ascensional. À medida que Deus crescia na revelação, na vida de Moisés, mais Moisés se sentia esmagado. E era isso que Deus buscava. Deus buscava ter uma nação de sacerdotes, e não uma tribo de sacerdotes. E agora Deus chama Moisés para revelar para ele a sua casa. Tudo que Deus revela naquele tabernáculo, cada centímetro, cada detalhe, cada cor, cada peça, cada elemento, só tinha um único propósito: revelar as glórias do seu Filho, revelar a obra do seu Filho, revelar o propósito de Deus em Cristo. É isso que o tabernáculo fala. Deus não queria apenas liturgia, Deus não queria um cerimonial. Sabe o que Deus queria? Intimidade com o homem. E Ele ordena tudo isso, irmãos. Ele vai ordenando os detalhes. No final das revelações, o que acontece, irmãos? No final das revelações, quando Moisés está no Monte Sinai, Deus deu para Moisés as tábuas do pacto, as tábuas da lei. Na verdade, não eram mandamentos para oprimir o seu povo, mas mandamentos que revelaria para o seu povo o caráter de Deus, mostrando que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é honesto, que Deus é verdadeiro, e assim deveria ser o seu povo. Quando Moisés desce com as tábuas, Josué diz assim: Moisés, há uma grande batalha no arraial. Aí Moisés diz assim para Josué: não há batalha, nem de vencidos, nem de vencedores, o povo está cantando, porque eu ouço. Sabe o que aconteceu, irmãos? O povo, preocupado porque já fazia quase 40 dias que Moisés não descia do Sinai, e aí o povo chegou para Arão e pressionaram Arão. Um povo desenfreado, um povo obstinado, carnal, que não tinha aprendido ainda o verdadeiro significado da libertação de Deus, que não tinha ainda acostumado a se submeter às ordenanças de Deus, ainda viviam com a mente escravizada no Egito. Esse povo obstinado induz Arão a fazer para eles um Deus, porque para eles Moisés estava morto. E Arão é uma figura aqui nesse capítulo 32 de Êxodo, aquele tipo de, vamos colocar aqui entre aspas, líder, que muitos gostam, que vive para poder satisfazer o desejo de consumidores, aquele tipo de homem que prega e faz o que o povo quer ouvir, aquele tipo de ministério que só quer agradar. Essa é a figura de Arão. Arão fez um bezerro, falou: traga o ouro de vocês,
fez um bezerro para aquele povo. Irmãos, quando Moisés viu aquilo, ele ficou tão indignado que ele quebrou as tábuas da lei. Tão indignado. Então você vai ver aqui, esse povo não entendeu o que era o tabernáculo. Eles não entenderam o que era a glória de Deus na terra. Você sabe que isso trouxe o juízo de Deus, o eminente, naquele exato momento, o juízo de Deus veio sobre aquele povo. E Deus fez separação. Só havia uma tribo ali que não se corrompera com aquele pecado, a tribo de Levi. Por isso Deus separou Levi para ser a tribo sacerdotal. É ali, irmãos, Deus não estava no propósito eterno de Deus. E isso foi adicionado por causa da rebelião de Israel. E foi algo tão grave que Deus diz assim para Moisés: Moisés, sai do meio deste povo, eu farei de ti uma grande nação. Deus estava disposto a rejeitar todo Israel, não ter mais Israel como seu povo. Então Moisés chega para Deus e diz: não, Senhor, risca meu nome, mas não faças isto. Que homem é capaz de fazer isso, irmãos? Qual é o homem que rejeitaria uma proposta divina como esta? Trazendo uma mentalidade meramente carnal, é como se alguém pudesse imaginar: nossa, se Deus aparecesse para mim e perguntasse para mim, o que você quer? Moisés teve esse dia. Deus disse para ele: farei de ti uma nação maior do que esta. E este homem se volta para Deus e diz: não faças isto, risca o meu nome, mas não destrua este povo. Aí você me pergunta: Moisés estava preocupado com Israel? Não. Moisés diz assim: o que as nações vão dizer do teu nome? Que tu os tiraste do Egito para matá-los no deserto? Moisés era alguém que estava preocupado com a glória de Deus, não com a sua glória, e nem com a glória de Israel, mas com a glória de Deus. É este homem, irmãos, que você vê aqui dizendo: eu não sei falar. Ele não sabia falar a Faraó, mas ele sabia falar com Deus. Deus procura homens que saibam falar com Ele. Não importa se você não tem capacidade de falar com as pessoas, importa se você sabe falar com Deus. É esse tipo de gente que Deus procura, é esse o vaso que Deus procura nesse tempo. Quem tem ousadia de olhar para Deus e se preocupar com a glória de Deus. Este é Moisés. E aqui, irmãos, você vê isto. Deus muda esse cativeiro, mas não deixa de julgar o seu povo. E avançando, irmãos, vamos para um outro texto que vai nos ensinar sobre essa frase: meu povo. Hebreus capítulo 8, por favor. Hebreus capítulo 8. É um texto muito importante, porque é uma citação de Jeremias. Está assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, a minha palavra, e também sobre o seu coração as inscreverei. E o que Deus vai escrever nessa lei? Qual que é a essência dessas palavras? Duas: eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Está vendo aqui, irmãos? Esta é a grande lei que está no nosso coração. Somos dele e ele é nosso. Isto é o significado dessa frase: meu povo, toda a grandeza dela. Para terminar, irmãos, vamos voltar aqui para o capítulo 7, vamos terminar por aqui, onde, capítulo 7 de Êxodo, onde tem esta última frase: filhos de Israel, meu exército, meu povo,
os filhos de Israel. O que significa essa frase, filhos de Israel? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa a palavra Israel. O significado dessa palavra, de maneira simples, é Deus prevalece. Deus prevalece. Lindo isto. É como se estivéssemos contemplando um quadro. E aqui está a grande moldura desse quadro. Deus prevalece. Se nós queremos ser o exército de Deus, se nós queremos ser o povo de Deus, Deus tem que prevalecer. Lá no capítulo 32, o versículo 28, eu quero mostrar para vocês 3 passagens. A primeira está no capítulo 32, o versículo 28 de Gênesis. Depois, no versículo 32, e a terceira e última no capítulo 33 e o versículo 20. Então vamos a cada uma delas. Gênesis 32, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Vamos para a segunda passagem, depois a gente extrai as aplicações de cada uma delas. A segunda, veja agora o versículo 32 deste capítulo 32, Gênesis 32, 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Agora por último, capítulo 33, versículo 20. E levantou ali um altar e lhe chamou o Deus de Israel. Meus irmãos, quando você olha para os 3 primeiros capítulos do livro de Êxodo, e você encontra Israel escravizado, subjugado, oprimido no Egito, você vê que ainda, até o capítulo 32 do livro de Êxodo, este povo tem uma mentalidade de escravo, de um povo oprimido. Este povo é um povo obstinado, um povo que muitas vezes desprezou a palavra de Deus. Este povo que, em determinado momento, eles desprezavam a glória de Deus, a santidade de Deus, as bênçãos de Deus. Houve um momento que eles disseram assim, como fizeram lá em Ritma, quando Moisés mandou eles espiarem a terra. E quando os espias, 10 espias trouxeram aquele relatório negativo, sabe o que eles fizeram? Chegaram até Moisés e Arão e falaram assim: vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Pode, irmãos? Depois de tudo que Deus fez, depois de Deus ter tirado eles do Egito, depois de Deus colocar uma nuvem para cobrir eles do sol durante o dia, e acender uma fogueira sobre eles à noite para guardá-los do frio. Não sei se alguém aqui já esteve no deserto, mas o deserto é algo curioso, irmãos. Durante o dia, 50 graus, à noite, em alguns lugares, chega até a ter 10 graus abaixo de zero. É estranho, é curioso, mas para que eles não morressem no calor, Deus colocava uma nuvem como uma grande sombra sobre eles. E à noite, para que não morressem de frio, Deus aquecia aquela nuvem como uma grande fogueira sobre eles. Eles ficavam aquecidos. O salmista chega a dizer, no Salmo 105, que até a sandália deles crescia. Olha, capítulo 8 de Deuteronômio, é a mesma coisa. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, sem saída, sabe o que a nuvem fez? Ela se colocou entre o exército de Faraó, e deteve o exército de Faraó. Enquanto isso, o braço forte de Deus sustentava as 2 paredes do Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse a seco. Chegaram em Mara, não tinha água potável. Moisés toca com o lenho na água e todo o povo bebeu água. Chegaram em Horebe, Deus feriu a rocha para que aquela rocha pudesse dar água para eles. Em 1 Coríntios 10, 4,
Paulo diz que aquela rocha era uma teofania de Cristo, que seguiu eles durante 40 anos. Chegaram em Refidim, eles tiveram anelo, desejo de comer alguma coisa, lembraram do Egito. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o maná, como uma folha de coentro, que caía, mas primeiro Deus mandava uma relva sobre a terra, para que não sujasse o maná. Detalhe que nós não podemos esquecer. Sabe o que Deus fazia primeiro? Caiu uma relva sobre o deserto, aí aquelas folhas de coentro, que era uma descrição, mas parecia favos de mel que se derretia na boca, caía sobre aquela relva, e o povo colhia e comia, cada um colhia o que dava para sustentar a sua família. É pouco, irmãos? Não, não é pouco, não é pouco. Deus não deixou faltar nada, nada. Sabe o que eles disseram um dia para Deus? Estamos com nojo desse pão fastio. É este o coração desse povo, um povo que estava disposto a abandonar e a desviar todo o tempo, mas Deus não deixou de amar esse povo, por causa da aliança que Ele fez, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aqui está. Se Deus não prevalecesse sobre esse povo, irmãos, Israel era Israel, não é por méritos próprios, Israel era Israel porque Deus venceu Jacó, e nós somos o que somos porque Cristo venceu lá na cruz. Então aí está, esta é a grande lição. Lutaste com Deus. Aí você vê aqui, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, foi o anjo que tocou, foi o anjo que venceu. Aí depois Jacó levantou um altar ao Deus de Israel. O que significa ser os filhos de Israel? Significa estar debaixo da misericórdia, da graça e do amor desse Deus que vence sempre, daquele que venceu. Então qual é a figura de Israel aqui? Aquele que venceu. Você sabe que diante de Deus, segundo Apocalipse capítulo 5, só existe um único vencedor diante de Deus. Quando João olha e vê aquele livro selado por dentro e por fora com 7 selos, ninguém era digno de abrir aquele livro, ninguém podia nem abrir e nem olhar para ele. Aquele livro estava selado. Mas irmãos, nós temos que ver que Satanás, quando ele venceu o homem lá no Éden, ele estabeleceu um reino de principados, de potestades, de dominadores e de hostes espirituais da maldade nessa terra. Havia um governo satânico neste mundo, o mundo todo estava debaixo deste governo, e João chorava, porque a história continuaria. Mas aquele anjo disse: João, não chores. Esse é o outro lado daquela nuvem que levou o nosso Senhor. João foi um daqueles que viu nosso Senhor ascender aos céus, mas ele só tinha visto até aí. Agora, no capítulo 5 de Apocalipse, ele vai ver além da nuvem. Ele vai ver que aquele que foi levado é o que venceu. Aí o anjo diz assim: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu. Ah, irmãos, então nós temos que alegrar como João também. Nós não precisamos entrar em desespero. Se aquele povo tinha o Deus de Israel, o Deus que prevalece, nós sabemos que só há um que venceu, e este é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Por isso Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que nós tenhamos isso em vista, irmãos. Se o Senhor permitir, nós voltaremos para concluir as outras porções que nós lemos no capítulo 7, que não foi possível compartilhar nessa noite. Que Deus vos abençoe. Pai, te agradecemos. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu conforto. Abra os nossos olhos. Leva-nos ver, Senhor, que nós somos o teu povo, que nós somos este exército, que nós estamos debaixo da cobertura daquele que venceu.
Ele venceu, Ele é o vencedor. Ele venceu o mundo, Ele venceu a carne, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte. Ele é a nossa vitória. Para aquele povo, ser os filhos de Israel, significava que eles estavam debaixo do poder daquele Deus que venceu. Que verdade é isso para nós? Nós estamos debaixo deste Cristo que venceu, desse que está sentado à destra na majestade nas alturas. Ele é a nossa vitória lá, Ele é a nossa vitória aqui, Ele é a nossa vitória no inferno, Ele é a nossa vitória sobre a morte, Ele é a nossa vitória sobre os pecados, sobre as doenças, sobre todas as coisas. Ele é a nossa vitória. Por isso nós podemos dizer como Paulo, que podemos todas as coisas neste Cristo, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite de encorajamento. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a grandeza dessas verdades que o Senhor está trazendo a nós. Dias maus, dias de trevas, mas nós somos o teu exército, e nós queremos marchar, porque o nosso general é Cristo. Ele jamais perdeu uma batalha, é na vitória dele que nós estamos. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos. Bendito seja o teu grande nome. Amém, Senhor.